Temos perguntas? Diante de todos os esquemas de corrupção que afetam o país hoje em dia, e que não é só um partido político envolvido, mas são vários, por que o PT, em especial, que é um partido que defende tanto o povo, os trabalhadores, ele está tanto envolvido nos esquemas de corrupção? Para alguém especial, Giovanni? Não, pode ser qualquer um. Se ninguém assumir a bronca, sobra para mim, é isso? Vamos lá, Giovanni. O que eu penso, assim como o Lourenço falou, acho que todo mundo, acho que a corrupção, ela está inserida no sistema. Então, na verdade, a corrupção, ela está com o PT, está com o PSDB, está com o PMDB. Na hora que o Luiz Gustavo mostrou, quem está presidindo, tá, a Câmara dos Deputados, o Senado, são pessoas envolvidas na Lava Jato. Como que eu posso te responder isso? Na verdade, é complicado, porque o Lourenço falou isso, a corrupção por muito tempo ficou escondida. E há uma ideia de denúncia. E tem dois tipos de argumentos, que é um argumento oficial do governo e do PT, e uma coisa que eu penso. Tá, o argumento oficial, que o PT ele deu autonomia para a Polícia Federal para investigar. Eu não acredito muito bem nisso. O que eu vejo? O PT, como um partido que nasceu, tá, de base dos trabalhadores, e longe dessas elites, quando ele entra no poder, o que eu percebo? Ele não tem como sufocar as investigações. Eu não vejo que seja um mérito apenas do PT, basicamente, permitir a investigação. O que eu percebo? Tá claro, o governo foi perdendo governabilidade, e perdendo governabilidade, ele perde poder para segurar essas investigações. Então, na verdade, se for ver, o meu ponto de vista, por que o PT está tão envolvido? Porque ele não conseguiu segurar um pacto de governabilidade que vem desde o fim do regime militar, talvez até um pouco antes, de manter esses partidos no poder e encobrir essa lama da corrupção. Como o Leandro Carnal, o professor da Unicamp, falou, é algo que vem há muito tempo. E eu percebi que por que, se a gente for ver, tá? Fernando Henrique não saía tantas corrupções assim? Você acha que não tinha corrupção? O pacto de governabilidade eu via que era maior. Agora, desde que o PT entrou no poder, ele não consegue manter esse jogão político. Agora, né, envolve que eu trabalho em todas as aulas. Assim que aumenta a crise econômica, aumenta a desigualdade, possibilidade de revolta. Agora a coisa rachou de vez, por isso que tem esses escândalos, na minha opinião. Alguém gostaria de complementar? Eu acho que a resposta é super simples. Disputa de poder. Né? Todos os partidos existem, por quê? Porque eles querem chegar ao poder. Né? E a questão toda está em chegar ao poder, e chega ao poder mais fácil quem tem mais recurso para fazer campanha. Né? E nada melhor do que alguns milhões ou bilhões desviados para enriquecer o caixa de campanha. Só complementando, gente, boa tarde. Quando o Rogério fala em pacto de governabilidade e o comentário do Lourenço, você vai ler o seguinte na imprensa, que o próximo presidente da República, por exemplo, seja ele quem for, vai se reunir com os partidos da base aliada para discutir quem ocupa que ministérios e, na sequência, quem ocupa que cargos de direção nas estatais. E, lendo essa notícia de uma outra maneira, quem vai ficar com que recursos? Para financiar o partido, para financiar a campanha e outras coisas também, as minhas contas em Paris. Jantar em Paris é caro, gente. Caro pra caramba. Né? É isso que é o pacto de governabilidade. Um partido no Brasil, a gente tem o presidencialismo, mas um partido, seja ele qual que seja, ele não governa sozinho. Ele precisa do apoio de outros. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito lá atrás, em 94, ele tinha uma frase que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: todo presidente da República no Brasil que tentou governar sozinho, caiu. Ele citava Jânio, ele citava João Goulart e ele citava o Collor. Ou você faz o pacto, ou você não consegue governar. Segundo a visão dele, estou reproduzindo aqui como ele disse. Ou seja, em algum momento você teria que transigir dentro desse sistema. Tá bom? Eu acho que poderíamos pensar a partir daí qual é o custo de uma eleição. Como se financia a eleição no país, que é como se financia partido político. Precisamos de partidos políticos? Precisamos. Né? Só que uma campanha demanda dinheiro. De onde vai sair esse recurso? Esse é um debate que não se traz muito à tona, mas que de certa maneira está
permeando essas discussões de alianças, pactos de governabilidade, etc. Tá bom? Aí depois a gente descobre que o diretor da Petrobras era indicado do partido tal. E o que isso significa na prática? Tá legal? De certa maneira o PT acabou se misturando nessa corrupção porque essa prática permaneceu inalterada. Né? Permaneceu inalterada, embora tivesse todo o discurso de combate à corrupção. Eu ouvi de um deputado do PT, e aproveitando que o João falou, que essas alianças que o PT formou, né, com quem ele formou, de gente do próprio partido do PT dizendo que essas alianças agora elas não se sustentam mais, né? O que é perigoso para o próprio partido. Você está tendo quebra dentro do partido com relação a essas alianças, né? Então foi feito sim uma série de alianças com quem foi feita, né? E hoje essas alianças então elas se rompem facilmente, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, muito tempo atrás, houve um debate, eu era universitário, eu me lembro desse debate, do PSDB justificar o fato do PFL estar na base de governo. E ele justificou, precisamos de votos para aprovar o que a gente precisa aprovar. Quando o Lula compôs a chapa da primeira eleição com o PMDB, houve debandada do PT. Formou-se partidos, por exemplo, o PSOL, por exemplo, até assim, que falaram, não, isso é uma traição ao povo, nós sabemos onde isso vai dar. E esses partidos hoje estão mostrando isso, olha o que está dando, ou ainda, né, olha o que já deu nisso. E é interessante, assim, ampliar o conceito da sua pergunta, a questão da esquerda, né, porque vivemos esse momento, a esquerda está em crise, porque afinal de contas, a esquerda que está à frente do Brasil, ela fez muitas concessões. Não estou falando que são santos, longe disso. Mas assim, não dá para se chamar de esquerda, de repente, dependendo de você analisar a política econômica. Então, da gente ter essa reflexão, porque, assim, a questão, o povo está desiludido, sim. O povo está desiludido, é uma coisa que a gente vê claramente. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de crise que o povo fala, não, mas nós não queremos de volta governos de direita. Então, não sabemos o que vai dar. Sabemos, sim, que, nossa, assim, eu ouço amigos de muito tempo que falam, Marcel, não dá mais, do jeito que está, precisamos mudar o governo, né? E aí, de repente, você pode olhar e falar, e como seria essa transição para o governo mais comprometido com aquilo que o Brasil está precisando no momento? E é essa reflexão que eu peço a todos vocês, da gente, né, abrir a mente para falar como podemos ir para um governo mais interessante. Como foi que aconteceu com o Fernando Henrique, né, gente? Era o Collor, que aí assumiu o Itamar Franco de uma maneira, né, não vai dar nada nisso. E estava ali os germes do plano real, que estabilizou nossa economia. Para a gente refletir dessa forma, ok? Só uma coisinha importante. Nessas alturas o PT está apurado, com medo, e os outros partidos também. O impeachment tem que acontecer por toda a riqueza que ele pode trazer para a democracia. Agora, fiquemos atentos, o PSDB e outros partidos que vão apoiar o impeachment, que vão votar contra o PT, inclusive no impeachment, eles não estão votando a favor do impeachment porque eles são melhores. Eles estão querendo resolver o impeachment logo para ver se acalma a população e não haver mudanças mais profundas. Nós estamos num momento muito delicado, né? O PT está apavorado, mas o PSDB também, os outros partidos também. E a pressa pelo impeachment, na verdade, a pressa é dos dois lados, né? O PT na esperança de se salvar, não vê por onde mais correr, mas os outros partidos querem derrubar a Dilma também na esperança de acalmar a população e não permitir mudanças mais profundas que são necessárias. Fiquemos atentos aí no comportamento dos outros partidos. Muito bom. Mais uma pergunta? Tem toda essa questão que um partido precisa do outro para conseguir governar. Mas como que a gente pode ter uma sociedade justa, um governo justo, sendo que toda essa troca de favores, porque tipo, um partido só faz uma coisa, só tem a junção com o outro, porque tem toda essa questão de tipo, eu te cedo aqui, você me cede ali. Não consigo ver como que isso vai trazer justiça, como que a governabilidade vai cooperar para o nosso país. Vitória, a pergunta é muito boa, né? Muito boa. Talvez a gente devesse, eu pelo menos posso colocar do ponto de vista bem pessoal, né? Talvez a gente devesse abrir mão de imediato de uma perspectiva de mundo ideal. Lembrando que o Karnal coloca lá no vídeo
dentro da democracia, você pode sempre procurar aprimorar. Então, ter a consciência, por exemplo, de que movimentos populares e até momentos como esse são um passo nesse processo, né? Ainda que a gente não consiga delimitar com clareza qual o final desse processo, parênteses, se é que o final existe, entendeu? Mas o passo tem que ser dado. A cada momento, por exemplo, de uma manifestação de ordem popular, desde que ela respeite os princípios básicos da democracia, bem, eu acho que a gente ganha um terreno. A gente empurra esses agentes para um lugar em que eles vão sentir a necessidade de mudar, né? Quando o Tobias estava colocando lá a pressa de alguns partidos no sentido de fingir que estão fazendo alguma coisa, eu me lembro perfeitamente de uma frase de um romance, desculpa a cultura literária, um romance chamado Leopardo, do escritor italiano, que é um romance que retrata o processo de unificação da Itália. Então, quando as tropas de Garibaldi vão chegando ao sul da Itália, o príncipe Tancredi, que é esse personagem, ele está lá ameaçado. E o filho dele fala: pai, vamos resistir, vamos enfrentar. E o pai, muito malandro, muito experiente, diz para o filho: não, filho, nós vamos nos render, porque é preciso que algumas coisas mudem para que tudo fique como está, né? Eu acho que quando a gente exige e demanda, a gente não está aceitando que as coisas fiquem como está. A gente força uma próxima etapa, a gente força um próximo estágio, entendeu? A gente obriga alguma mudança nesse comportamento. Eu acho que é uma luta constante, entendeu? O importante é não baixar a guarda, é cobrar, é exigir, é pedir mais, né? É não baixar a guarda. Eu não vejo, assim, a um curto prazo, uma mudança tão grande. Eu vejo a longo. Depende da educação. A ideia da educação que eu conversei com os meninos em sala, uma educação de qualidade, reflexiva, e não para ficar doutrinando os outros. A ideia de você se preparar, ver várias fontes. Então eu só vejo uma saída a longo prazo numa qualidade da educação, formando pessoas éticas, pessoas com a moral aprimorada que não aceitem, como eu sempre falo para meus alunos, a corrupção no dia a dia. Por quê? Formando um povo mais educado como cidadão mesmo. Aí, de repente, quem sabe no futuro, quando vocês chegarem nesses cargos de comando, e vocês, já conversei várias vezes com vocês, vocês estão nessa toada mesmo, futuramente vocês estarão como empresários, sabe? Vocês vão comandar o país. Com a educação de qualidade eu vejo mudança a longo prazo. Com esse sistema político é mais complicado. Depende do quê? Está tudo na base da falta de educação, gera tudo isso. E é isso que eu acredito, numa educação de qualidade. Eu queria saber quais são os argumentos das pessoas que ainda vão nos movimentos pró-governo. Porque eu acho que além disso que vocês sempre falam de procurar vários lugares para ter informação não sempre a mesma, eu acho que agora fugiu um pouco disso. Que a partir do momento que os áudios foram liberados, é uma questão de ouvir e interpretar o que está sendo falado lá. Então eu queria entender mesmo qual é o argumento das pessoas que ainda estão do lado deles. Quer que eu fale? Um pouquinho? Pode falar. Tá. A minha vai ser bem rápida. Na verdade, quando eu conheci as propostas do PT, lá ainda no governo Lula, e li alguns dos projetos que o PT tinha, como por exemplo o Bolsa Família, que muitas vezes a gente taca pedra, mas que tem uma proposta de educação vinculada, né, para acabar com o ciclo da pobreza, idealmente falando do ponto de vista da teoria, é muito legal. Eu conversei com gente que idealizou esse plano e que sonhava em tirar famílias da fome, e é um valor de 130, 120 reais, é para não morrer de fome, e obrigando os filhos a frequentarem a escola. Teoricamente, se essa escola fosse de qualidade, depois de 10, 12 anos, esses filhos conseguiriam se sustentar sozinhos, porque eles arrumariam bons empregos, e eles não precisariam mais do auxílio do governo. Em teoria, o negócio funciona e é de chorar, né? Tanto que está sendo exportado o modelo para muitos outros países. Então, eu inclusive, frequentei a universidade pública no Brasil, na época que o PT era o governo, né? no Lula já, né? No governo Lula. E a gente via esse entusiasmo, muitos intelectuais. Claro, tem o pacto da governabilidade, tem a corrupção que está dentro da gente, tem passando na minha frente milhões e milhões, mas o Rogério foi muito feliz na fala dele. O Sérgio Moro virou juiz federal com 24 anos. Ele passou no concurso para ser juiz federal. Com 31 anos, o Moro ele estava envolvido num caso com desvio de dinheiro na ordem de 30 bilhões de reais. Com 31 anos. Era mais novo que eu. Então, assim, de fato, a gente acredita muito no potencial que vocês terão.
Se vocês fizerem uma distinção, acho que básica, mas profunda. O que é bom e o que é o bem. Às vezes o que é bom para mim não é necessariamente o bem coletivo. O que eles defendem? Eles defendem um pouco desses investimentos, eles defendem uma deslizada do Moro, né? Por que jogar a público, né, o grampo? Eles defendem um medo em relação ao que rolou em 64, né? De fato, muita mentira aconteceu, muita inverdade, muita falsa verdade. Então, se tiver impeachment e os corruptos forem punidos, acho que ninguém vai defender corrupto. Pelo contrário, a gente quer mais é que eles sejam punidos de maneira exemplar, né? Mas existe um outro lado, e é um medo de um histórico no Brasil. É que nem quando entra a PM na USP. A PM entra na USP, você vai falar, mas qual é o problema da PM na USP? É que se você olhar para trás, a PM entrou na USP, né, durante a ditadura, para bater em estudante que não concordava com o governo militar. As ruas da USP são largas, o tanque do exército poder entrar e circular lá dentro. A moradia da Unicamp está fora da Unicamp, exatamente para o estudante lá dentro não fechar a universidade contra o governo militar. Por isso que a moradia fica distante do campo. Então, assim, quando a gente olha para o passado, PM no campus, não faz sentido no presente a gente recusar. Mas tem um histórico. E a gente vive muito perto da gente um histórico de golpe. Então a gente não quer que isso se repita. Porque muitos que apoiaram o golpe não acharam que os militares permaneceriam ali. O Juscelino Kubitschek apoiou a intervenção militar. Porque ele achou que seria uma intervenção curta e ele seria o próximo presidente do Brasil. Terminou caçado e possivelmente assassinado. E é muito recente isso. É muito recente. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, minha resposta está com base na minha argumentação, né? Cuidado com os direitos humanos. Você acha que o que está acontecendo vamos derrubar o governo, tudo é válido? Não, não é válido. Então, assim, nesse exemplo aí dos grampos, é um dos, né? A gente pode elencar nas últimas semanas 3, 4 violações claras aos direitos humanos, ok? Podemos tranquilamente, mas pegando essa dos grampos que já foi levantada como uma violação, isso pode queimar o processo. E muita gente que precisa sim ser presa, talvez o Lula inclusive, pronto, você acabou de criar um herói, né? Você acabou de criar um herói, tá violando os direitos humanos. Isso é muito complicado lá fora, tá, gente? Há uma movimentação já, assim, a gente percebe uma movimentação externa falando, peraí, vamos começar a olhar para o Brasil e está acontecendo uma coisa estranha lá, diferente do que aconteceu na Argentina, como o Lourenço mesmo levantou, que foi por via democrática, foi por voto. Então, assim, da gente, digamos assim, há muita gente empolgada com o momento. Não, faça essa empolgação gerar em mais acusações. O Eduardo Cunha está lá, né, respondendo, está à frente do processo de impeachment, e por que não tiraram ele desse... Porque, afinal de contas, o STF já poderia fazer isso, porque ainda não fez. Então, questione isso, ok? E frente às bandeiras, essas bandeiras da esquerda são bandeiras eternas, não importa o partido que está à frente. São bandeiras pelo social que sempre acontecerá, essa luta pelo social frente à esquerda. É natural, né? Norberto Bobbio já falava, né? A luta de direita e esquerda é essencial e sempre há um equilíbrio de forças. Então, assim, da gente entender isso e começar a trabalhar por isso. Eu tive o prazer de conversar com o Eduardo Suplicy antes do Bolsa Família, quando ele chamava isso aí de renda cidadã, que é um direito que cada um de nós brasileiros tem da divisão da riqueza do país. É um projeto lindo, De repente virou algo eleitoral, o que eu gostaria que você fizesse? Estuda o projeto, né? Estuda para ver até que ponto ele é eleitoral e até que ponto realmente ele resolve problemas estruturais graves que o Brasil tem. Pessoal, desculpa, mas realmente eu tenho que dar aula, é um prazer. Obrigado pela acolhida que vocês tiveram, mais uma vez, né? A questão do diferente aqui. Eu posso me considerar um diferente por conta do meu posicionamento político, vocês sabem bem. Tá bom? Obrigado.